Olá, olá, olá! Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Começando o nosso Chega de Dúvidas, que funcionava às sextas-feiras e agora nós estamos às terças-feiras aqui, habitualmente na nossa live às 21h09. Sinto muito por estar começando aí com 3 minutinhos de atraso, é porque eu fui pegar minha água. Mentira! Eu tive alguns problemas técnicos aqui com a minha internet, não estava estável e eu não quis arriscar e começar antes de garantir a estabilidade. Então, para você que já está comigo ao vivo, vai dando um joinha aqui, você que está no Instagram e você que está aqui no meu Facebook, vai dizendo se a qualidade da transmissão tá legal, se a imagem e o som estão chegando bem para vocês. Boa noite, José Cardoso, boa noite, Mariane. Como estão vocês nessa noite fria aqui em Indaiatuba? Não sei onde vocês estão. Obrigada. Boa noite, Andréia. O José Cardoso já me disse que tá ok, né? Você que está assistindo no gravado, talvez você esteja dentro do nosso YouTube, IGTV ou mesmo Facebook. Nós fizemos algumas modificações e acho importante a gente falar disso logo no começo. O nosso Chega de Dúvidas, que é uma live que acontece semanalmente, acontecia às sextas-feiras, às 17 horas, agora está passando para a noite, para as 21h09, aqui em 2 canais, e depois vai ficar gravado também no YouTube. Então, hoje a nossa proposta, olha só quem está aqui, boa noite, Inês, Inês diretamente do Chile. Como está você? Tudo bem? Boa noite, Eiko. Espero que esteja tudo bem. Obrigada por você estar aqui, Inês. Eu sei que você está aí toda na correria. Que bom tê-la aqui comigo. Tava com saudades da gente fazer live você aí. Na sexta-feira nós fizemos live, você não estava, né? Então, hoje, o que nós vamos responder, né? Uma pergunta bem interessante. Por onde que eu começo a controlar a minha ansiedade? Por onde será que eu começo a controlar a ansiedade? Bom, a primeira pergunta que eu te faço, e você vai interagindo comigo aqui nos comentários, é: como é que você soube que aquilo que você estava sentindo era ansiedade? Como é que você soube que aquilo que você estava sentindo era não só uma ansiedade, era uma patologia, era um transtorno ansioso? Como é que você descobriu isso? Boa noite, Bia, boa noite, Tatiane, boa noite, Vinícius. Vai me dizendo aqui nos comentários como você descobriu que a sua ansiedade era ansiedade, né? Que aquele aperto no peito, que a falta de ar, que a batedeira no coração, que aquela cabeça que não parava, que a insônia, que o excesso de comer ou a falta de apetite, né? A dificuldade em comer era ansiedade. HC Modai, eu não consigo ler o resto. Boa noite, Nicélia. Então, a gente vai interagindo agora no nosso Chega de Dúvidas através de 2 canais, você aqui no meu Facebook e você aqui no Instagram. Como que você soube que a sua ansiedade era ansiedade? Por que eu tô perguntando isso? Por que a Sandra quer saber disso, né? Eu quero saber porque primeira coisa por onde a gente começa tem a ver com a resposta dessa pergunta. Por quê? O primeiro passo que a gente precisa dar para a gente realmente saber por onde começa a controlar a ansiedade é saber o que é ansiedade. E agora eu vou fazer uma pausa, um pequeno parênteses, para convidar você ao nosso desafio de dobrar a quantidade de ingestão de água diária. Eu tô de novo aqui, ó, como na semana passada, com a minha garrafinha de água. E qual que é o nosso desafio? Tomar essa garrafinha aqui de 510 ml ao longo desta live. Então, convido você a ir correndo, pega o seu... Boa noite, Valéria. Boa noite, Benfica. Pegue a sua garrafinha de água, pegue o seu chazinho. Se for água, melhor, tá? Quanto mais alto o pH da sua água, também melhor. Você vai não acidificando o seu sangue, sim, deixando ele mais básico, que promete saúde quando a gente faz isso. Então,
Vamos lá, vamos tomar o primeiro gole. Essa água tá fresquinha, tá maravilhosa. Espero que a sua água também esteja bem gostosa. Então, deixa eu ver aqui, responder as pessoas aqui do meu Facebook. Rosimeire, boa noite. A Inês também tá aqui no Face, boa noite. Inês, boa noite. Caroline Nascimento. Caroline, você mandou um inbox pra gente, nós te respondemos. Dá um ok depois pra nós se ficou clara a sua resposta. Porque a gente é assim. A gente vai conversando com vocês por todos os meios que nós temos, não é? Aqui a Valéria tá me falando assim, não acredito, esperou eu entrar. Você acha que eu tô te perseguindo, né, Valéria, com esse negócio de água? Acertou! Não estou perseguindo só a Valéria, não. Estou perseguindo todos vocês que estão comigo ao vivo e que também vão estar comigo no gravado, tá? Boa noite, Juliana. Ó, a Valéria já disse assim, já tomei um copo d'água, já está bom. Se você tomou um copo d'água, vamos tomar outro agora durante essa live, que tal? Né? Nada mal. Seu corpo agradece, suas células vão ficar felizes e você vai melhorar a qualidade da sua vida, porque a água é poderosa, né? Eu quero te perguntar uma coisa, já que a gente está falando de ansiedade, de por onde começar, né, a controlar a nossa ansiedade, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Me diga aqui nos comentários, se você estiver aqui no Facebook, se você estiver no Instagram. O José Cardoso está respondendo. Obrigada, José Cardoso. Eu fiz a pergunta, né? Como que a pessoa descobriu que era uma ansiedade? José Cardoso disse que foi pelo médico clínico dele, no primeiro episódio de crise de ansiedade e pânico. Quando a gente tem um episódio de ansiedade ou de pânico, e a gente vai para o médico, e o médico diz assim, é ansiedade, a gente tem um ruim, não tem? Porque no fundo, quando a gente não sofria de ansiedade, não tinha o transtorno, você sabe o que a gente achava? Que isso não ia pegar a gente, que a gente era mais forte que isso era uma espécie de frescura, que a gente dominava a nossa cabeça, que era só manter a calma, ou seja, as mesmas coisas que muitas vezes as pessoas dizem para nós, ai, calma, relaxa, você leva as coisas muito a sério, para com isso, mas que frescurada, né? Você é muito chiliquenta. O que falam pra gente de ansiedade, né? Como a gente também não conhecia a ansiedade antes, os mesmos preconceitos que a gente vê na maioria das pessoas, que a gente pode dizer até que é um preconceito da nossa sociedade, a gente de verdade tinha. Eu quero saber de você, se você tá aqui comigo, se você tinha esse tipo de preconceito, se você achava, assim, que era um preconceito, né? Dani Kelly, boa noite. A Caroline tá dizendo assim, eu perguntei se ela tinha visto, eu vi o comentário que você deixou lá no meu comentário. Deu para entender um pouco o que senti naquele dia. Ótimo. Auriceia, boa noite. Você toma muita água? Que bom! Que bom. Quer dizer que a Auriceia descobriu através do filho. Muito bom. Bom, então vamos lá, né? Eu fiz uma pergunta para você também, quem é a pessoa mais importante, né? Boa noite, Nildinha, Pati. Vamos lá. Então, a gente está falando sobre duas coisas. Aliás, três. Ingestão de água, como que você soube que o que você sentia era ansiedade e quem que é a pessoa mais importante da sua vida. Essas coisas estão vinculadas? Sim, estão muito vinculadas. E eu dizia que quando a gente não conhece a nossa ansiedade, a gente se deparou com um diagnóstico de transtorno ansioso e nós ficamos preocupados, né? Por quê? Porque a ansiedade é o quê? É a ver com um transtorno mental, ou seja, está dentro da nossa cabeça. E como que a gente não consegue controlar algo que está dentro da nossa cabeça? Por isso que primeiro passo para a gente realmente controlar um transtorno ansioso é conhecer a ansiedade. Quando a gente conhece que é ansiedade, a gente para de fazer uma coisa, ó. Talvez você se identifique com isso, talvez não. Quando a gente não sabe que é ansiedade, a gente fica desconfiando dos profissionais que nos atenderam, a gente fica desconfiando de tudo, achando que não descobriram o que de verdade a gente sente.
Porque não é possível que uma ansiedade deixe a gente tão mal, parecendo que a gente vai ter um infarto. Não é possível que a ansiedade deixe a gente tão enlouquecida que parece que a gente vai surtar, né? Sair fora da casinha. Não é possível que uma ansiedade me deixe tão mal. Não é isso que a gente pensa? Então, quando a gente não conhece de verdade, a gente acaba desconfiando de que o diagnóstico de transtorno ansioso não é um transtorno ansioso. E a gente resiste em tomar medicação, a gente resiste em fazer o tratamento, a gente fica brigando, achando que precisa descobrir o que está acontecendo com a gente, que não é exatamente aquilo. Então a gente entra num outro sofrimento. Além do sofrimento ansioso, a gente fica com o sofrimento do desconfiado. Ah, não deve ser isso não. Ah, duvido, até parece. Aí a pessoa tá falando que é só por falar que é. É igual quando a gente vai no médico, tá vomitando, tá mal, o médico diz, ah, é uma virose. A gente pensa assim, ah, não é possível, tudo é virose. E aí a gente pensa, não é possível, tudo é ansiedade, né? Vamos ver as perguntas aqui, se vocês estão me respondendo. A Paty tá dizendo assim, a pessoa mais importante para ela é o filho dela. Fátima tá dizendo que mora em BH. Adeilson, boa noite. A Nildinha disse assim, antes eu achava que era frescura. É isso mesmo, Nildinha. Obrigada por você admitir. O José Cardoso está dizendo assim, nem sabia que existia isso quando o médico me falou que era uma crise de ansiedade. É isso mesmo. A Nildinha tá dizendo que os filhos dela são a coisa mais importante. A Valéria tá dizendo assim, fui em 5 médicos, descobri que estava com crise de pânico e depressão. Vamos ver aqui o pessoal do Facebook. Agora eu tô com 2 canais, então eu preciso ter um pouquinho de paciência. Enquanto isso, vocês vão fazendo o quê? Tomando água. Vamos lá, gente. Quem tá me acompanhando, dá um joinha aqui pra mim. Diz ok. A Auriceia está dizendo, a pessoa mais importante para mim é filho e marido. Muito bem. Gente, pessoa mais importante da nossa vida é a pessoa que a gente nasceu com ela e vai morrer com ela. Adivinhe quem é? Adivinhe quem é? O filho, marido, mãe, sogra. Pode ser importante depois de você. Por isso que, se você não se cuidar, se você não ingerir água, se você não conhecer a sua ansiedade, ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém. É você com você mesmo. Eu e a Inês podemos estar aqui ajudando, dando dicas, te orientando, fazendo o máximo que a gente pode, porque a nossa missão é realmente ajudar você a vencer a ansiedade, se livrar disso de uma vez por todas. E a gente sabe que a ansiedade tem cura, não é disso que a gente está falando. Mas, enfim, a gente faz só 50%. Você faz os outros 50%. Agora, se você não olha para você, se você não vai se priorizar e vai priorizar outras pessoas ao seu lado, você vai se descuidar. Se você se descuida, eu posso te dizer com garantia, nada disso que a gente está falando aqui, você vai absorver. Porque você vai falar, ah tá, mas realmente você não vai parar para olhar para você. As lives a gente faz com um objetivo muito simples, de você parar neste momento aqui comigo, né? Com a Inês aí nos comentários e olhar para você. Nós estamos olhando para a quantidade de água, nós estamos olhando para a sua ansiedade. Primeiro passo para a gente realmente começar a controlar a ansiedade é a gente conhecer. E eu te pergunto, você conhece a sua ansiedade? Você sabe qual é a intensidade, você sabe que tipo de ansiedade você tem, você sabe como é a cara dela, você sabe quais são os sintomas que na maioria das vezes você sente, como que é, né? A Paty está dizendo assim, eu estou passando por uma psicóloga. O José Cardoso está dizendo assim, a minha parceira é minha esposa. O Adeilson tá dando risada aqui de mim, que eu falei que é a sogra, né? A Valéria tá dizendo assim, que ela fez tratamento, melhorou, mas agora voltou. E você vai entender agora no segundo passo, Valéria, por que voltou, tá? Vamos ver aqui o que tá dizendo o pessoal do Facebook. A Rosimeire está dizendo assim, quase não tomo água. Ih, você tá de mão dada aqui, ó, com a Valéria, que tá aqui no meu Instagram. Quase não tomo água. Descobri com a psiquiatra, os meus filhos são importantes para mim. Sim,
Então você descobriu com a psiquiatra, né? Normalmente é um médico que dá a notícia derradeira e diz pra gente: você sofre de ansiedade, você tem um transtorno ansioso. Pode ser que você tenha um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser que você tenha um transtorno de pânico, pode você ter um transtorno de estresse pós-traumático, uma fobia ou uma ansiedade, que é uma agorafobia, uma ansiedade social, ou seja, existem muitos tipos. E o mais comum, que pode ser que você se encaixe, é o transtorno misto ansioso e depressivo, em que você tem características da depressão e da ansiedade junto, com grau de importância igual, tá? E independente do que a gente está falando, se você tem sofrimento, precisa ser tratado. Precisa ser tratado, existem vários tipos de tratamento. Bom, a Caroline está dizendo assim: eu queria saber o que fazer para tirar o medo da cabeça, o medo de ter outra crise. Sim, tem dias que tenho a crise, fico o dia todo pensando em ter outra crise e fico com medo. Tudo que eu faço, eu já penso em ter outra crise, fico sem ânimo para nada. Queria saber o que fazer para evitar isso. Se eu sinto palpitação, eu já acho que é um infarto. Aí nisso eu fico com medo e não saio disso. Ou seja, você está no ciclo. Ainda parece, Caroline, que você não está acreditando que é uma ansiedade ou realmente não está tratando. Essa pergunta que você fez aqui, Caroline, é muito interessante, né? O que fazer para tirar o medo da cabeça? Pode ser até, vou falar com a Inês, para a gente fazer um chega de dúvidas, né? Uma live como essa para realmente dar mais dicas, falar mais disso daí, tá bom? E ela diz, a Dani Kelly, assim: as pessoas mais importantes da minha vida são as duas bênçãos que o Senhor me deu e a minha mãezinha. Deve ser seus filhos, né? Ou não? Bom, legal. Tenho todos, né? A Rosimeire tá falando. Sim. Bom, vamos seguir aqui. Então, o primeiro passo que a gente tá vendo é conhecer sua ansiedade, ok? E quem pode te avisar, te indicar o que é ansiedade, como é a ansiedade? Cuidado com os grupos em que não tem um profissional de saúde. Se o teu grupo, seja no WhatsApp, seja no Facebook, tem um profissional de saúde, joinha, tá? Joinha, porque ele vai te dar informações importantes. Agora, se não tem um profissional de saúde, muitas informações chegam até você e não são verdadeiras, são mitos da ansiedade. Vai sair um vídeo daqui a alguns dias, acho que 2 semanas, que a Inês fez, que são as 4 mentiras sobre a ansiedade, que é como se fossem 4 mitos. E quando nós que somos especialistas em tratamentos para ansiedade, estamos na internet, né, chegando material para nós e tudo, nós vemos que tem gente falando besteira muito séria. E você acaba acreditando por não saber exatamente como filtrar essas informações. Então, por favor, minha gente, cuidado, muito cuidado com a fonte da informação que você vai buscar. Busque sempre informações que são dadas por especialistas em tratamentos de ansiedade. Porque, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem colegas meus, tá? Eu sou psicóloga, tem colegas meus psicólogos que falam para a pessoa num transtorno ansioso, numa crise de ansiedade, para respirar fundo. Eu quero morrer quando eu escuto isso. E não é 1 nem 2, é muita gente falando besteira. E infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês. É profissional, meu colega, mas não é especialista. Para a gente ser especialista em ansiedade, não basta fazer uma faculdade. Eu e a Inês temos, sei lá quantos dezenas de cursos, inclusive internacionais. Por quê? Porque é uma coisa que tem sido estudada, então a gente precisa estar à frente. Se a gente pega informações ultrapassadas, como você vai ler em site, me diga se você já viu isso, numa crise de ansiedade, respire fundo. Tá errado. Não é para respirar fundo, é para exalar longo. Respirar fundo, você faz assim. Você vai ficar mais ansioso, mais ansiosa. Então conheça a sua ansiedade, mas por favor, busque fontes que são fidedignas, fontes de profissionais especialistas. Além de mim e da Inês, tem outros tantos de profissionais tão bons quanto.
Então, por favor, né? Separe o joio do trigo. Se você não sabe se realmente aquilo é verdadeiro, vai no Google Academics, não é Google normal, no Google cabe tudo. No Academics é material científico, então você vai saber de fonte científica. Quero saber mais? Ok, nós temos dentro do nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br um curso chamado 5 Passos para Baixar Sua Ansiedade. É um curso que você adquire e que você vai ter todas as informações detalhadas e precisas sobre tudo que é ansiedade, sobre todos os tipos de tratamento, para você identificar quem é você nesse transtorno ansioso. Algo muito, muito importante. É o primeiro passo. Vamos para o segundo? Antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal, o que estamos falando aqui com a gente? Vamos lá. O José Cardoso está dizendo assim, por que as crises de ansiedade acontecem sem fazer nada? Vou responder agora no segundo passo, tá? Fica comigo aqui que você vai entender. A Paty está dizendo que também sinto palpitação. Boa noite, Cássia. Boa noite, Stephanie. Boa noite, HC Clangerie. Como devo respirar, então, uma crise de ansiedade? Cláudia de Pernambuco. Muito bem, muito boa pergunta. A gente vai responder isso no terceiro passo, tá bom? Segura aí, são 4 passos. A gente está falando do primeiro e a gente vai encerrar essa live falando dos 4 passos. Então, vou responder algumas questões aí para a Valéria e para o Jéssica Cardoso no segundo passo e vou responder para a Cláudia aqui no terceiro passo, tá bom? Boa noite, Keila. Boa noite, Dayana. Vamos ver aqui. A Dani Kelly está dizendo, queria saber qual médico especialista que posso procurar. Ok, já vou te responder isso, porque isso faz parte aqui de conhecer a ansiedade, que é o primeiro passo. Beatriz, boa noite, saudades de vocês, legal. A Inês está respondendo, somente os psiquiatras estão habilitados a medicar a ansiedade, né? A psicóloga, quem que pode fazer um diagnóstico de transtorno ansioso, tá? Nos médicos, psiquiatras, porque eles cuidam da saúde mental. Os outros profissionais de saúde, quem são? Psicólogos, como o meu caso, e terapeutas, como é o caso da Inês. Eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta. E além dessa formação básica, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, tá? Então, a gente tem todo um trabalho no consultório. Eu estou aqui hoje, aqui você está vendo aqui atrás é o meu consultório. E a Inês também tem o atendimento dela, né? No consultório dela, que ela também trata a questão da ansiedade. E nós temos esse canal aqui, que nós estamos falando com você, chamado Chega de Medo e Ansiedade, em que a gente fala tudo que nós sabemos sobre transtorno ansioso, tá? Vamos ver. A Deilson tá dizendo assim, eu sou de Valença, Bahia. Que bom, Adeilson, deve estar quente aí, né? Olha, eu tô de manga comprida, aqui tá frio. A Stephanie tá dizendo que teve uma crise forte no sábado, a pressão subiu, ficou em desespero, sentia muito mal-estar, gelava tudo por dentro. Nem a médica sabia o que era isso que eu sentia. Vixe, Stephanie! Bom, se a médica não sabia, qual que é o procedimento básico quando você chega numa emergência e você está passando por isso? Mede a pressão e faz um check-up, né, de sangue e coração, para quê? Para ver se você tá com aquilo que a gente chama de mal súbito, tá? Que é isso que a gente fala, que é o medo de infartar. Agora, de verdade, né, a gente sabe que se você não tem nenhum problema cardíaco, a chance de você ter algum problema numa crise de ansiedade é a mesma chance que você tem, de repente, de você ir numa montanha russa ou numa roda gigante, ou seja, baixíssima. Agora tem uma coisa, gente, quando a gente está falando em conhecer a ansiedade, a gente também está falando em conhecer os sintomas. Lembra que eu falei quais sintomas você sente? Se você tem falta de ar, olha isso, tá? Presta atenção, Stephanie. Se você tem falta de ar, se você está com aceleração no seu coração, obrigatoriamente a sua pressão arterial vai subir. Se você está com dor, a sua pressão arterial sobe.
Se você está num estresse, a sua pressão arterial sobe. Se você está num exercício aeróbico, a sua pressão arterial sobe. Por quê? Porque o coração tem que bombear mais sangue para todas as partes, especialmente braços e pernas. Mas por que o coração bombeia mais sangue quando eu estou numa ansiedade? Porque a ansiedade é um mecanismo fisiológico de estresse, em que você vai para luta ou fuga. O problema é que você não tem do que lutar, nem do que fugir, porque tudo isso está acontecendo aonde? Na sua cabeça. Mas o seu corpo responde a uma ameaça. Seja verdadeira, seja imaginada. Seu corpo vai produzir os hormônios e você vai entrar nesse estresse de luta ou fuga. Então vai dar tudo isso. Muitas vezes a pessoa sente como se fossem choques na cabeça, gelar o corpo, tem suadouro. Por isso que eu estava falando para vocês no começo. Quando a gente não conhece a nossa ansiedade, a gente acha que esse diagnóstico que a gente teve está errado. A gente fica brigando com o médico dizendo, não pode ser ansiedade. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Tem mais de 100 sintomas da ansiedade, gente. O que é mais comum, né? Esses que eu falei, tontura, tremedeira, dor, preocupação, medos irracionais, a sensação de que eu tô fora de mim, a sensação de que aquilo tá me sufocando. Muitas pessoas ficam travadas, paralisadas, outras não conseguem parar. Tudo isso faz parte da ansiedade, por isso que é importante conhecer. Através de quem? Profissionais especializados. E infelizmente, Stephanie, você deu azar, né? Você foi no hospital, acabou encontrando uma médica que não soube nem te acolher e nem te acalmar. Ou seja, você realmente achou que você estava indo dessa para melhor, não é mesmo? Então, é complicado. Olha lá. A Stephanie está dizendo isso exatamente, ó. Já fiz exames de coração, vou no médico amanhã pedir exames de tudo porque já estou em desespero. Exatamente. Enquanto a gente não conhece a nossa ansiedade, enquanto a gente não aceita que aquilo é ansiedade, porque realmente foi um profissional que nos disse, o que acontece? A gente fica brigando, a gente não acredita. E enquanto a gente não acredita, não evolui. Não evolui para onde? Para o segundo passo. Aí presta atenção, Valéria, presta atenção, José Cardoso, porque vocês me perguntaram isso aqui no Instagram, e no segundo passo a gente vai responder. O segundo passo, para de verdade a gente ir para aquilo que é o controle da ansiedade, é você conhecer os gatilhos. O que dispara a sua ansiedade? O que faz com que seu coração acelere? Ah, Sandra, vamos tomar água? Ah, Sandra, nada dispara, é do nada que a coisa acontece. Mentira! Não cai uma tempestade de granizo do nada, gente. Você que não percebeu, você que não está atento aos disparadores, porque você nem conhece a sua ansiedade. Então, para conhecer os disparadores, precisa você se conhecer. Então, primeiro eu sei qual que é o transtorno que eu tenho. Depois eu vou conhecer como eu sou nisso. O que dispara em mim? É um sonho? É uma lembrança? É uma notícia da TV? É sede? É fome? É TPM? O que dispara essa sua ansiedade, né? Vamos dizer aqui. A Caroline está dizendo assim, sinto tudo isso aí. A Caroline está dizendo, e muita paranoia, como se eu não soubesse andar mais. Que os dedos estão se travando, tudo coisa da cabeça, infelizmente. Eu sinto muito suor e meu coração acelera demais, sinto tremores e enjoo, tudo sintoma ansioso. A gente está falando do primeiro passo. No segundo passo, então, o que a gente tem presente, né? Boa noite, Lica, tá entrando agora no nosso Instagram. Aí a Rosângela está dizendo, ó, notícias que disparam no caso da ansiedade da Rosângela. Então, o que a gente tem que fazer? Olha lá, a Cássia está dizendo, a Cássia de Portugal. É isso, Cássia? Você está de Portugal falando com a gente? Que bacana. Acho que é, né? Ou é o seu sobrenome, não sei. Esclarece aqui pra gente que nós ficamos curiosos. O start é muito importante de identificar. Sim, o start significa gatilho. É aquilo que dispara o processo ansioso. E às vezes disparou no dia anterior e você não percebeu. Daí o troço vai aumentando. Por quê? Porque vai escalando. É tipo subir morro, né?
Ah, é sobrenome. Cássia Portugal é sobrenome. Legal, valeu. A gente tem algumas pessoas lá de Portugal que às vezes entram em contato com a gente, então por isso que eu quis identificar, né? Senão a gente dava boas-vindas aí para você no outro continente. A Caroline está dizendo, a Valéria está dizendo assim: meu, já sei, foi causa do trauma quando penso, vixe, desanda. Exatamente, né? É um gatilho interno. Existem gatilhos internos e existem gatilhos externos. Qual é o seu gatilho, né? O José Cardoso está dizendo assim: uma coisa que eu não gosto é de assistir notícias nos jornais. Muito possivelmente as notícias, assim como no caso da Rosângela aqui no Facebook, disparam a ansiedade. Ou seja, apertou o botão e aí a sua ansiedade começa a correr. Mas Sandra, por que é importante eu saber quais são os gatilhos? Eu não tenho ideia. Ok, comece a se observar. A hora que você vai olhando, tudo que a gente foca, a gente amplia. Por que você está sabendo disso tudo? Para você conhecer a sua ansiedade, conhecer como é você na ansiedade, né? Então, você sabendo o que tem de gatilho na ansiedade, o que você vai fazer? Você já vai partir para o terceiro passo, né? Então, por que a ansiedade da Valéria pode ter piorado? Porque ela está de frente de algum disparador, de algum gatilho. Por que parece que vem do nada, José Cardoso? Porque muito possivelmente algo que está dentro de você que você ainda não descobriu aciona o gatilho da ansiedade. Acionar o gatilho é automático. Você vai se comportar como se você tivesse que lutar ou fugir, ou seja, existe uma ameaça. A Cássia está dizendo assim: a opinião dos outros pode ser um gatilho? Sim, é um gatilho externo, né? Às vezes é um gatilho interno, porque o outro nem deu opinião, mas você já está imaginando: ih, aquela pessoa me olhou assim, deve ser por causa de não sei o quê, ou mandei a mensagem, a pessoa não me respondeu, deve estar brava comigo. Ou seja, quem sofre de ansiedade, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês não vão ficar bravos comigo, promete? Ninguém vai ficar bravo comigo, ninguém vai ficar magoado, porque não é pessoal, tá? É para você se conhecer. O segundo passo é para a gente se conhecer, certo? Conhecer os gatilhos, conhecer a gente. Quem sofre de ansiedade costuma ser muito perfeccionista. Quer acertar sempre, quer deixar todo mundo bem, é o famoso bonzinho, boazinha, não diz não, vai se sobrecarregando, vai botando tudo nas costas, vai aguentando tudo até a hora que não dou conta, né? Então, é um perfil de personalidade também, né? Não sei se é seu caso ou não. É claro que existem exceções, né? Para todas as regras há exceções. No caso do transtorno ansioso, também, tá? Boa noite, Vani. Olá. Deixa eu ver aqui. Tá me dizendo verdade, né? A Rosângela também tá dizendo isso mesmo. A Valéria tá dizendo: Sandra, se der, me explica esse treco de som binaural. Eu não sei o que é isso. Será binaural? Eu não sei. Depois eu vejo com a Inês, se a Inês souber também, ela vai dar um toque aqui, mas eu não sei do que você tá falando, tá? Eu não sei também se é algo que tá escrito aí, né? A Lica tá dizendo exatamente, cadê a Fátima tá dizendo verdade, a Vani tá dizendo acontece isso comigo, a Tatiane tá dizendo é verdade, quero sempre resolver tudo, acertar tudo, pois é, né? E aí a gente se cobra demais, se sobrecarrega e fica com medo do quê? Da opinião dos outros, do julgamento dos outros, e não conseguir agradar, e não conseguir acertar sempre, todo momento, e com todo mundo. E aí a gente fica nesse processo de pressão, até a hora que vai subindo, né? É uma panela de pressão que a gente cria dentro da gente, só que a válvula dessa panela de pressão está quebrada, porque a gente não sabe como descarregar esse excesso de pressão, né? E aí, descarrega onde? Num processo ansioso, tá? Então, isso é gatilho. Então, se você conhece o seu gatilho, você já vai para o terceiro passo, que é o quê, né?
Me perguntaram aqui, esqueci o nome, desculpa. Aqui, deixa eu ver quem é que me perguntou. Como que é a respiração, né? Deixa eu ver. Se eu acho aqui. Quem me perguntou da respiração. Só um minutinho, gente, para eu achar. Tem vários comentários aqui. Por isso que eu tô com dificuldade. Me perdi aqui. Quem me perguntou sobre a respiração, que eu disse que vou responder no terceiro passo, né? Como ficar zangada se você acabou de me descrever? Rosemary, então, não é para ficar zangada, né? Não, eu tô do seu lado, eu tô contigo, né? Mas é isso aí. A Caroline tá dizendo, disse tudo. Às vezes guardo tudo para mim e nisso passo mal. Exatamente. Então, quando a gente sabe que a gente está de frente de um gatilho, o que a gente tem que fazer? Já vamos para o terceiro passo. Eu já sei que aquela ansiedade é assim, que eu sofro realmente de um transtorno ansioso. Obrigada, Cláudia. Aí eu vou para a questão de entender o que dispara a minha ansiedade. E aí a gente tá de frente de uma situação, né, de família, delicada, a gente não sabe o que fazer, daqui a pouco começa a passar mal e diz assim, aconteceu do nada. Não foi do nada, você tava com um mega gatilho aí, né, que era essa questão da família, e aí você passa mal. E aí você faz o quê? Fica passando mal? Não. Aí você já sabendo que é um gatilho, já se conhecendo, você já vai para o terceiro passo, que é aplicar alguma técnica de controle da ansiedade. Por quê? Porque, minha querida e meu querido, se você não faz nada a hora que você percebe, a sua ansiedade só tende a subir. A ansiedade, ela vai piorando. Às vezes demora uma semana, às vezes demora um dia, às vezes demora uma hora. Depende da intensidade do gatilho, depende do quão poderoso é aquele gatilho. Tem gente que fica curtindo um gatilho por uma semana. Daí depois acontece uma crise, ela pergunta assim, que será que eu entrei em crise? Cara, você está construindo essa crise há uma semana, só você não se deu conta. Por quê? Porque não é você a pessoa mais importante da sua vida. Então você olha para todo mundo, quer fazer todo mundo feliz, especialmente as pessoas que mais você ama, que você colocou como sendo as mais importantes da sua vida, e você esquece da criatura mais importante, a única que vai fazer uma diferença, a primeira com a qual você nasce e a última que você vai deixar, que é você mesma, você mesmo. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar, né? Eu gosto muito de uma metáfora do avião. Quando você está no avião, a aeromoça, antes da decolagem, ela diz assim, se em caso de despressurização, ou seja, a pressão vai cair, máscaras de oxigênio cairão. Sim, vai descer a máscara lá para você. Primeiro coloque em você, depois no outro. Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente? Né? Difícil. Quanto de água você já tomou agora? Me diz aí, Valéria, quanto de água você já tomou? Eu já tomei metade, ó. Toma água, toma com gosto. Tome com prazer, desfruta, é vida. Água é vida, a gente não fica sem água. Muito menos sem ar, né? Quais são as técnicas, então, minha gente, de controle da ansiedade? Qual a técnica, eu pergunto para você que está aqui comigo, qual a técnica que você usa para você controlar a ansiedade? Vamos lá, descobrimos um gatilho. Ok, beleza, agora eu vou cuidar do gatilho. Tá, tô lá na crise, eu tô com uma ansiedade muito ruim, já acordei mal, acordei inclusive no meio da noite mal. O que você faz? Me diga, você vai correndo pro hospital toda vez? Não. O que você faz? Coloque aqui nos comentários para eu ficar sabendo, tá? A Caroline assim disse o seguinte, eu fico mal dias e dias se deixar, kkk, tô rindo, mas tô me identificando nessa live, tá? A Valéria disse assim, tomou 2 dedos já, legal, muito bom. A Stephanie tá dizendo assim, boa noite, Ariana, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, boa noite, Silvia Vera. A Stephanie tá dizendo assim, opa, eu estava tão bem na ansiedade, só que aconteceu umas coisas no trabalho, gatilhos, muito bem, Stephanie. Depois disso tive uma recaída porque aconteceu
Por que isso aconteceu se eu estava bem? Porque a gente vai entender isso no quarto passo, tá? Boa noite, Eliane, tudo bem? Opa, quase derrubei minha água aqui. Mas, né, se a gente está de frente de gatilhos e o quarto passo é tratar a ansiedade na base, e a gente não tratou a nossa ansiedade na base, ou seja, a gente não mudou a programação. Então, a gente vai continuar tendo os gatilhos que vão disparar a nossa ansiedade. Porque os gatilhos estão vinculados a programações mentais que são a base da ansiedade. Então, toda vez que a gente está diante de um gatilho, a gente vai para o automático do gatilho, o que é? Ansiedade, tá? Então, aí a gente precisa entender, Stephanie, o que foi no seu trabalho? Foi você imaginar que falaram mal de você? Foi você receber uma crítica? Porque aí, você tem uma programação mental aí, da questão de não poder errar, por exemplo. Que é isso que eu falei para vocês não ficarem magoados nem brigados comigo, que é o perfeccionismo, né? É o mimimi, não posso ser criticado, tenho que acertar sempre, tem que ser a melhor de todas, tem que ser a mais bonita, mais simpática, mais não sei o quê, não posso decepcionar ninguém, eu tenho que dar conta de tudo, falar não nem pensar, porque depois eu me encho de culpa, ou seja, né? Fica improdutivo. Mas vamos para o terceiro passo, tá? Aqui, ó. O que a Rosângela disse para ela sair da crise de ansiedade? Eu coloco uma boa música. Sim, isso se chama distração, Rosângela. Muito bem. A Valéria disse assim, eu aprendi a respirar, ajudando muito. Legal. A Carolina está dizendo, eu às vezes vou para o banheiro, molho o rosto, paro no espelho e converso comigo mesmo. Sim, você se centra. Porque aqui em casa ninguém me entende. Então eu falo comigo mesma para melhorar. Respire fundo. Não respira fundo, Caroline. Você vai aprender o que fazer, tá? Vou para o quintal andar e depois vai passando. Ou seja, ela também usa algumas técnicas aí de distração. Tá vendo como a gente sabe? Né? A gente sabe se cuidar. Agora, se a gente tem uma estratégia ainda mais poderosa, a gente sai disso mais rapidamente. E se eu já tô percebendo os gatilhos, eu nem entro num sofrimento maior, porque eu já paro a ansiedade antes de piorar. Eu já paro a ansiedade no começo, quando eu conheço os gatilhos. Então, isso é muito bom para realmente a gente, né, conhecer. A Cláudia está dizendo assim, respirava de modo profundo. Não é, agora você aprendeu, né? Acho que depois dessa live, todo mundo que está aqui assistindo, no ao vivo e no gravado, sabe que respirou fundo. Você já corta aquela pessoa e diz assim, você não sabe o que está falando, não é respirar fundo, ok? A Stephanie está dizendo que ela toma medicação. Eu tomo alprazolam, mas tomo todos os dias, não faz efeito direito e corro para o hospital. A Lica está dizendo assim, tomo Lorax quando estou mal. Então, nós temos duas pessoas aqui no Instagram que falaram de remédio. Isso mesmo, o medicamento, especialmente o ansiolítico, é um medicamento que você pode usar quando você está começando a escalar nos sintomas, ou seja, quando você está começando a realmente piorar, tá? Outra coisa muito importante, respiração. Que tipo de respiração, então, é para a gente fazer para realmente a gente controlar uma crise de ansiedade? Respiração diafragmática com exalação prolongada, que se chama respiração dos 5 passos. Esse nome quem deu fui eu e Inês, né? Então, é marca registrada do Chega de Medo e Ansiedade a respiração dos 5 passos, que nada mais é do que exalar no dobro do tempo do que você inalou. Então, ao invés de você fazer isso, ó, que você vai acionar ainda mais os hormônios do estresse, você vai fazer assim, ó. Mas, Sandra, quais são os 5 passos? Eu vou te convidar a ir para o nosso site, www.chegademedoeansiedade.com.br, ou aqui no nosso IGTV, ou aqui no nosso Facebook, e você ver o que é a respiração de 5 passos. Semana passada saiu um artigo que nós falamos justamente isso, né? Nós escrevemos o que é 5 passos. E também tem aí em todos os nossos canais o vídeo chamado Respiração dos 5 Passos. Lá eu vou ensinar passo a passo como que é essa respiração. O que você precisa saber
que acontece na barriga, não aqui no peito. Então, a sua barriga cresce a hora que o ar entra, a sua barriga encolhe a hora que o ar sai, e é a exalação, a saída do ar, né? Quando você põe o ar para fora, que é no dobro do tempo do que o ar entrou. Isso é fundamental, isso é a coisa mais importante para você conseguir realmente ter a calma necessária, tá? Porque vai liberar, através da sua exalação prolongada, o hormônio da tranquilidade, que se chama acetilcolina. E aí, em 10 minutinhos, você vai ficar zero bala. Então, identificou um gatilho? Não tenho remédio na minha mão? O que eu faço, Sandra? Pelo amor de Deus, faça a respiração dos 5 passos. Treine todos os dias a respiração dos 5 passos. Treine, por favor, antes de você adormecer, porque você vai ter uma qualidade de sono muito melhor. E a gente sabe que sono pode ser uma noite mal dormida, pode ser um gatilho para sua ansiedade, tá? Então, cuide disso. O enfermeiro falou para mim, a Stephanie está dizendo, da respiração, mas na hora a gente não pensa em nada, só pensa que vai morrer. Exatamente, Stephanie, exatamente. Por isso que o primeiro passo da respiração dos 5 passos é lembrar da respiração. Porque é impressionante, a gente tá com a falta de ar, a gente tá no desespero e a gente esquece de respirar adequadamente. E isso pode te tirar em 10 minutinhos de uma crise de ansiedade. É poderosíssimo isso. É ouro que eu tô entregando para vocês, de verdade, ouro. Ouro em barra, que não tem preço para isso, tá? A Eliane tá dizendo assim, vivo tão mal-humorada, tenho raiva de mim por isso. Então, Eliane, assiste a live desde o começo, tá? Que a gente fala dos outros passos importantes pra gente realmente passar a controlar a ansiedade com mais primazia, né? A Rosemary tá dizendo assim, eu tomo Rivotril sublingual, sim, é o ansiolítico. E a Dani Kelly tá dizendo, eu tomo amitriptilina, mas não vejo muito funcionar. A amitriptilina, Dani Kelly, é um antidepressivo. Ele não vai funcionar realmente em momentos de crise. Ele é um tratamento mais prolongado. Para o momento de crise, para o momento da subida dos sintomas ansiosos, mesmo que não seja exatamente uma crise de ansiedade, o mais indicado é um ansiolítico, tá? Alprazolam, clonazepam, Rivotril, que é o clonazepam, sublingual, gotinhas, enfim, tá? Isso que vai te deixar melhor. Outra coisa que resolve na técnica de controle, distração que vocês falaram, também a questão de exercícios físicos, porque você vai produzir a química necessária para o seu corpo se manter bem, é a química dos antidepressivos que você produz nos exercícios físicos, a meditação, que é aprender a focar, né, em coisas melhores. Então, tudo isso são técnicas de controle que você usa quando? Quando eu te pergunto? Quando você identifica os gatilhos. Identificou que tem gatilho? Vai lá e usa uma técnica de controle, tá? A Vani tá dizendo assim, cada dia me conhecendo melhor, com o conhecimento de vocês, obrigada. Obrigada também. A Cássia tá perguntando, floral ajuda? Sim, Cássia, floral ajuda. Tem um floral específico para isso, né? Eu não sou terapeuta floral, a Inês é. E o floral que a gente dá para uma situação de crise, se você toma floral pelo jeito, é o Rescue, né? O Rescue é um floral que a gente aplica nesses momentos. O Rescue é um composto floral. Dentro deste floral tem outros 4 florais que realmente ajudam você a sair desse momento mais difícil, né? É normal sentir tontura na técnica da respiração? Dessa técnica, Rosimeire, na verdade, assim, como você tá com muito oxigênio e pouco gás carbônico, você sente tontura sim, tá? Quando isso acontecer, é só baixar um pouco a cabeça, tá? E aí você já vai ficar bem. Porque, assim, a tontura, ela não vem dessa técnica exatamente. A tontura vem de você estar com excesso de oxigênio. É incrível isso, porque na crise de ansiedade, a gente sente falta de ar. Mas, na verdade, não está faltando oxigênio, está com excesso de oxigênio e pouco gás carbônico, por isso que a gente não pode respirar fundo, tá?
Então, assim, faz isso, faz essa técnica sem estar em crise. E depois, se você tiver tontura, você manda um inbox pra gente voltar a conversar. Legal? A Valéria tá dizendo assim, acontecia isso muito comigo, esquecia de respirar, agora já faço 3 ou 4 vezes por dia. Aê! Muito bem! Nada como persistir. Quando a gente persiste, a gente se torna mestre. E o nosso objetivo é nos tornarmos mestres de nós mesmos. A Valéria está dizendo assim, por os dias não estou tendo crises, atada a medo de falar. Pode falar sim, Valéria. E toda vez que a gente fala, a gente está reconhecendo a nossa vitória. E comemore, tome água. Vamos tomar um gole de água comemorando aqui a Valéria, né? Que está sem crise, que está lembrando de respirar. Exatamente o que vocês estavam me falando. O problema é que na crise a gente esquece. A Valéria também tinha isso. E está dizendo para todos nós que é possível se lembrar, ela tem praticado e está dando resultado. Olha que maravilhoso. A gente fica muito, muito feliz com isso. Vamos até comemorar. A Inês está dizendo aqui para a Valéria, parabéns, Valéria. Jacilene, oiê, boa noite, saudades de vocês, graças a Deus eu melhorei bastante, meu problema de ansiedade, as lives de vocês têm me ajudado bastante. Que bom, Jacilene. Então, Cássia, floral ajuda sim, assim como ajuda a homeopatia, assim como ajuda a fitoterapia, tá? A passiflora também é uma possibilidade de fitoterapia que funciona como se fosse um ansiolítico, tá? A Stephanie tá dizendo assim, passei a tomar muito mais água depois da live de vocês falando disso. Oba! Você sabe, gente, quando a gente toma mais água, inclusive a medicação ajuda, né? Funciona melhor, tá? A Jacilene tá dizendo assim, cadê a Inês? Saudade dela, beijos. Pois é, Jacilene, Inês tá lá no Chile fazendo a principal missão quando a gente é mulher e mãe, cuidando da filha dela e dos netos dela, tá? Aí tu judia com essa água. Judia ou não, Valéria? Ainda você vai vir aqui na live e dizer, gente, estou tomando 2 copos de água. Assim como você está falando hoje da respiração. A gente não perde a esperança nunca, jamais. Até porque nós trabalhamos com o ser humano e a gente sabe o nosso potencial de superação, tá? Bom, já está dando quase uma hora. Vamos para o nosso 4º passo, né? A Cássia está dizendo assim, excelente live, que bom, Cássia, esteja sempre com a gente, todas as terças-feiras, às 21h09, estamos aqui agora com o nosso Chega de Dúvidas, para fazer essa coisa gostosa aqui, né? Interagir, falar, aprender e principalmente botar na prática, não adianta só ouvir, é preciso fazer. Nós estamos aqui num mundo de ação, se a gente não faz, não vai ter resultado, tá? A Vani tá dizendo assim, vocês não sabem o bem que nos faz. Nota 1000 para vocês. Que bom, Vani, que bom. E é excelente que vocês nos deem feedback. Isso é combustível para a gente seguir, né? Muito combustível. A Cláudia tá dizendo assim, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. Vocês já estão se despedindo de mim? Não se despeçam de mim. Aguenta aí que nós temos o 4º passo, tá? Vamos lá. Qual que é o 4º passo? A Valéria tá dizendo assim, prometo, quando tiver, vou dizer ao vivo. Muito bem. 4º passo. Então, o primeiro passo, vamos fazer uma memorização aqui. Primeiro passo, conhecer a ansiedade. Saber que realmente tudo isso que a gente sente é um processo ansioso. Saber as características da nossa ansiedade. Obter essas informações com pessoas que são especializadas. Segundo passo, qual é o gatilho? O que dispara a sua ansiedade? Terceiro passo, ao disparar a ansiedade, você sacar isso, usar uma técnica de controle. Qual a técnica mais indicada por nós do Chega de Medo e Ansiedade? Respiração dos 5 passos. Vai lá no vídeo, busca isso, tem artigo sobre isso escrito, tem vídeo para você se tornar craque, praticar como a Valéria 3 a 4 vezes por dia, se tornar craque, daí você vai lembrar quando você precisar. 4º passo, tratar a sua ansiedade. Você quer realmente controlar e mais do que isso, se livrar definitivamente? Trata a ansiedade. Poxa, Sandra, mas eu trato a ansiedade, ela continua em mim. O que eu faço? Minha querida, meu querido,
Você está tratando ansiedade, mas você só está tratando sintomas, você está na técnica de controle. O tratamento verdadeiro, real da ansiedade é um tratamento que trabalha a origem dela, a causa dela. E a causa não está nos sintomas, a causa está lá dentro de você, numa mente que é mais embaixo do que essa mente que está me ouvindo, que é a mente subconsciente, em que você tem o que a gente chama de programações mentais, que são as crenças. As crenças, elas desenvolvem pensamentos, sentimentos, imagens e comportamento. Quando a gente está vendo sintoma, a gente está vendo comportamento. Hoje você descobriu que debaixo do comportamento tem um gatilho, e debaixo do gatilho tem um pensamento, e debaixo do pensamento tem uma programação, tem uma crença que foi feita, sabe-se lá quando, no seu desenvolvimento psíquico. Muitas crenças são de como nós somos pequenos. E são essas crenças que precisam ser modificadas para que você de verdade fique livre da ansiedade de uma vez por todas e que ela não te pegue mais como gatilho. Porque o teu gatilho tem nó lá no pensamento, que tem nó lá na crença. Então é uma cadeia. Quando a gente trata a base da ansiedade, a gente gosta de dar a metáfora da árvore. O tronco e a copa é aquilo que a gente vê, mas não é só a ansiedade, tem todas as raízes. A gente trabalha essa base e aí você fica livre. É possível trabalhar isso através de um medicamento? Não! Precisa estar com um terapeuta ou um psicólogo que seja especialista nisso, tá? Eu e a Inês somos? Sim, nós somos. E tanto é que nós criamos um tratamento online que dura 21 dias, que faz justamente isso. Ao longo desses 21 dias sequenciados, a gente trabalha a base da sua ansiedade. A gente trabalha o controle da sua ansiedade. E você chega no 21º dia, pasme, tá? Porque todo mundo pasma. Poucas pessoas acreditam nisso que eu vou dizer. Livre da ansiedade. Porque você trabalhou aquilo que precisa ter trabalhado. A gente vai no alvo, não vai na periferia, é no alvo. Sandra, eu quero saber mais. Legal, vai lá no nosso site. Qual que é o nosso site? www.chegademedoansiedade.com.br, na aba tratamentos. E aí você vai conhecer o programa Chega de Ansiedade. E aí você vai ver qual que são os módulos, como é que ele funciona, por que funciona, vai ver depoimentos de pessoas, ou seja, você vai saber por A mais B que realmente isso que a gente diz, que a ansiedade tem cura, é verdadeiro. E tem cura, não é só para os especiais, para as pessoas que nasceram com uma estrelinha. Não, tem cura para todos nós, porque a estratégia de adoecer é a mesma, assim como a estratégia de se curar é a mesma. A hora que você está de frente da estratégia, você mata a charada, tá bom? Vamos ver se nós temos mais algum comentário. Boa noite, Gisele. Boa noite, Vera Lúcia. A Fátima está dizendo, verdade, vocês duas veio na hora certa, eu estava mal, amo você. Coraçãozinho para você também, Fátima. Boa noite, Josi. Bom, gente, vamos encerrar que nós estamos aqui no limite do limite, tá? Eu quero saber de vocês, e eu digo sempre isso, não é para mim, nem para Inês, é para você mesmo. Você coloca aqui nos comentários o que você aprendeu de importante hoje, que você vai praticar. Qual foi a ficha que caiu na tua cabeça? O que você ouviu que está determinando uma mudança sua? Porque a gente vem para as lives, não é só para você ouvir mais blá, blá, blá. É para realmente te motivar no processo de transformação. Te motivar a ser melhor, a fazer algo por você, a pessoa mais importante da sua vida. Então eu quero saber de vocês, com toda a sinceridade que mora no coração de vocês, o que foi que vocês aprenderam hoje, que foi importante e que vocês vão levar adiante, tá? Mesmo que for só a coisa, não respirar fundo. Se você já sabe que não é para respirar fundo, eu já ganhei o dia, tá? Porque é fundamental que você não faça isso, porque você piora o seu quadro. Enquanto vocês vão me respondendo, eu já quero deixar aqui a minha gratidão por nos permitir a mim
né, através do meu som da imagem, permitir a Inês, através dos comentários dela com você, a entrar na sua casa, a entrar na sua mente, a entrar na sua rotina e poder juntas, né, juntos, realmente tirar o melhor disso tudo. E você superar mais uma etapa da sua vida, mais uma fase, a se motivar a persistir, a continuar. Talvez agora continuando com uma estratégia mais adequada, com uma clareza maior, que isso realmente ajuda a gente a ter mais resultados. A Caroline já me respondeu aqui no Facebook, vou praticar essa respiração e prometo prestar mais atenção nos meus gatilhos, para se livrar disso o mais rápido possível. Legal, Caroline, vai falando com a gente na medida que vocês vão conseguindo, tá? A gente sempre gosta de ter o feedback de vocês, né? Então, vocês vão entrando em contato conosco e nos dizendo, ó, funcionou, não tá funcionando, fiz isso e não adiantou, fiz isso e foi maravilhoso, tá? A Cláudia tá dizendo assim, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Na verdade, ela já falou isso lá na frente, eu não sei porque o negócio entrou para trás. A Lica tá dizendo beijos, boa noite, obrigada. Boa noite, Sandra, José Cardoso. Inês tá dizendo boa noite, pessoal, gratidão a todos. Boa noite, Sandra, boa noite. A Stephanie tá dizendo respiração e tratar a ansiedade na raiz, no caso, fazer a terapia. A Eiko tá dizendo, hoje descobri a possibilidade de não sofrer, autoobservação e atitude, ótimo. A Vani tá dizendo assim, conhecer a raiz do problema. Muito bem, deixa eu ver, a Flavinha, boa noite. A Valéria tá dizendo assim, meu Deus, ter que tomar água. A Rosângela, aprendi que temos... Opa, o que tá acontecendo aqui? Aprendi que temos... que ir no psicólogo também, isso mesmo. Praticar, a Valéria tá dizendo também. Ótimo, gente. Gratidão mais uma vez, então. Vamos fechar com o nosso lema, o lema de sempre, um lema que é para você praticar, tá? A gente não fala o nosso lema em todos os vídeos, em todas as lives, em todos os nossos textos, à toa. Isso é para realmente você praticar. Qual é a grande prática disso tudo? Foca no que funciona, ou seja, use a estratégia que funciona. E nós estamos te dando todas essas estratégias. Então, por favor, qual que é a parte que cabe a você? Faça. E faça quando? Sempre, todos os dias, pratique. Você só vai fazer uma coisa para você. Cuidar de você e melhorar, tá bom? A Inês está dizendo boa noite para todos. A Rosimeire, vou tentar tomar mais água. Vai tentar nada, Rosimeire. Vai tomar. Ponha isso para você. Se você fica tentando, você não vai conseguir. A Dani Kelly disse, foi a primeira vez que entrei na live, mas amei, viu? Esperamos você na semana que vem, então, tá, Dani Kelly? Terça-feira estaremos juntas, tá? Gente, na sexta-feira não tem mais live, porque viemos para terça, tá bom? E qual que vai ser a live da próxima terça? Deixa eu ver aqui. Cadê? Socorro. Deu problema aqui, minha gente. Não consigo acessar. Opa. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, cadê? Já achei. O que tomar para aliviar a ansiedade, tá? Vai ser este o tema da nossa próxima live na terça-feira, 21h09. Espero todos vocês, adorei o nosso bate-papo, adorei estar com vocês, né? E o desafio fica, dobrar a quantidade de água, vou tomar meu último gole, tome você também. E a gente se vê na próxima live, ou através dos nossos canais aqui no Instagram, aqui no Facebook, no nosso YouTube, no nosso Telegram ou no nosso site, tá bom? Beijo e foca no que funciona. Vou repetir de novo, foca no que funciona. Tchau, tchau, gente.